Olá, sou Coelho Santana e vou apresentar o meu trabalho sobre o BTRFS. Essa é a nossa agenda. Bem, a história do BTRFS. O BTRFS é um sistema de arquivos desenvolvido inicialmente por Chris Mason, um engenheiro da Oracle em 2007, baseado no trabalho de Ohad Rodeh em árvores binárias. Em 2008, as estruturas do disco foram finalizadas, consideradas estáveis, e no janeiro do ano seguinte, o BTRFS foi incluso no kernel Linux 2.6. Porém, apesar do formato em disco ser considerado estável, muitos outros recursos, como o scrubbing, que já será explicado, e a desfragmentação automática não havia sido implementada ainda. Desde então, se passou uma década e um pouco, o PTFS maturou, adicionando muitos outros recursos, além de se provar um sistema de arquivos estável, além de resiliente e flexível. Sistemas operacionais compatíveis. O BTRFS é nativo na plataforma Linux, porém existem outros portes para outras plataformas não oficiais. Como, por exemplo, existe o WinBTRFS, um porte da comunidade não oficial, linkado no link número 3. A implementação oficial é o link número 1, na árvore do kernel Linux. Características gerais e limitações. O BTRFS tem um limite de 16 exabytes para cada arquivo, assim como o sistema de arquivos como um todo. Além disso, ele possui todo o permissionamento que você espera de um sistema de arquivos baseado em Linux, como permissões POSIX, ACLs e atributos estendidos. Somas de verificação e scrubbing. Um dos principais recursos do BTRFS são suas verificações de integridade. Em específico, se usa checksums para detectar e, em muitos casos, corrigir automaticamente dados e metadados corrompidos. Como, por exemplo, se você tiver em um perfil RAID 1, ele irá conseguir detectar e corrigir automaticamente erros sem que a aplicação receba qualquer problema e note que algo está errado. Devido a esse recurso, aplicações como scripts e backups jamais receberão dados corrompidos pelo disco. Se o BTRFS não possui redundância, ele vai entregar um erro de leitura de entrada e saída. Sendo assim, dados corrompidos nunca são propagados do BTRFS para outras aplicações. Além disso, o BTRFS possui um mecanismo chamado Scrub, no qual o sistema de arquivos irá ler e testar a integridade de todos os dados em disco, de maneira inteligente, isto é, ele vai ler apenas os setores que realmente estão em uso, pulando os setores em branco no disco rígido, possibilitando assim que a verificação seja mais rápida e mais eficiente também. Outro recurso extremamente útil do BTRFS é seu suporte à compressão transparente, no qual o sistema de arquivos comprime e descomprime dados sem que aplicações precisem ser modificadas para tratar dos mesmos. Isto é, uma aplicação pode simplesmente salvar algo em disco. Esse dado será comprimido sem que a aplicação precise fazer isso. O próprio BTRFS faz isso. Além de existirem diversos algoritmos disponíveis de compressão, como o LZO, zlib e o STD, o sistema detectará arquivos não comprimíveis, como fotos, binários em geral, e armazenará os mesmos sem compressão, diminuindo assim o overhead na CPU. Além disso, é possível comprimir e descomprimir manualmente os dados em disco, utilizando os utilitários providos pelo BTRFS Progs. Bem, o BTRFS possui muitos outros recursos. Infelizmente, não temos tempo de discutir todos eles. Entretanto, aqui estão alguns dos mais relevantes, como a desduplicação, o suporte à conversão de outro sistema de arquivos para o BTRFS, assim como o suporte a volumes com múltiplos discos, utilizando RAID 1, RAID 0, RAID 5, 6, assim como a conversão online entre esses perfis, isto é, o BTRFS consegue migrar de um RAID 0 para um RAID 1 sem que o sistema de arquivo seja desmontado ou esteja offline. Estrutura de dados utilizadas. O BTRFS é um sistema de arquivos complexo, possuindo muitos dados e metadados. Entretanto, existem dois conceitos principais para sua compreensão. Primeiramente, o conceito de copy on write, e assim como as árvores binárias, as binary trees. O copy on write é uma prática na qual dados de arquivos ou metadados modificados em memória são escritos em uma região livre do disco, ao contrário de sobrescrever a região do arquivo em disco. Apesar de ser um conceito simples, o mesmo possui um grande impacto no comportamento do sistema de arquivos, especialmente em relação à tolerância a falhas, assim como o desempenho em várias aplicações, como bancos de dados, máquinas virtuais e muitos outros.
Como, por exemplo, uma falha de energia nunca resultará em um arquivo escrito pela metade em um sistema de arquivos copy on write como o BTRFS. O BTRFS é representado com uma série de árvores binárias, uma floresta delas, de fato. Essa estrutura de dados permite que o sistema de arquivos execute uma série de operações de maneira eficiente e rápida, assim como traz uma boa escalabilidade. Como, por exemplo, é possível possuir milhões de arquivos em uma única pasta sem nenhum problema de performance. A estrutura principal dessas árvores é o chamado super. É um bloco no qual aponta para todas as outras sub-árvores. Essas outras sub-árvores, pois então, por sua vez, apontam para outras árvores, como as árvores de dados, as árvores de metadados, como os checksums ou até mesmo os metadados de cada arquivo. Bem, agora vamos unir esses dois conceitos, as árvores binárias e o copy on write. Suponha que você quer escrever algo neste bloco. Como você faria? Bem, como é uma árvore binária, você vai navegar para o pai deste nodo e editar o ponteiro. Porém, como possuímos a semântica de copy on write, precisamos fazer uma cópia ao modificar algo. Sendo assim, o BTRFS irá fazer recursivamente uma cópia seguida de uma modificação de cada estrutura de dados que ele modifica. Sendo assim, é possível manter um estado sempre consistente em disco, além de atualizar o mesmo. Quando os dados antigos são completamente copiados, o ponteiro do pai é atualizado e assim por diante, até que o superbloco seja atualizado e os dados antigos efetivamente deletados pela troca do ponteiro do super. Recuperação e journaling. Devido aos diversos recursos e estruturas de dados utilizados no BTRFS, o mesmo não precisa de journaling. Sendo assim, o sistema de arquivos sempre está em um estado consistente em disco, pois em qualquer problema, uma transação falhada, como por exemplo causada por uma queda de energia, no pior dos casos, o BTRFS irá reverter para um estado da última transação, que por padrão é executada a cada 30 segundos. Bem, agora algumas curiosidades e trivias. Primeiramente, o utilitário de verificação de integridade FSK, que seria o equivalente do checkdisk para quem é do mundo Windows, é um no-op, isto é, ele faz nada com sucesso, pois o mesmo não precisa de um FSK, ele sempre está consistente em disco. Como uma segunda curiosidade, no BTRFS é possível criar um volume RAID 5 com apenas dois dispositivos, como demonstrado no screenshot à direita. Nesse caso, nesse cenário, um disco conterá todos os dados e o segundo conterá toda a paridade. Este cenário pode ser visto como um RAID 1 mal formado, isto é, não é recomendado para o uso geral e possui sérios problemas. E por último, é possível encher um sistema de arquivos BTRFS com apenas leituras. Esse é um efeito colateral da interação entre diversos dispositivos e mecanismos do BTRFS, como, por exemplo, o conceito de snapshots, o conceito do copy on write e assim como o atributo atime do Linux. Conclusões. O BTRFS é um sistema de arquivos moderno, resiliente e extremamente flexível, e devido a essas características vem sido cada vez mais adotado por empresas e projetos ao redor do mundo, como por exemplo o Facebook, o projeto OpenSUSE, o projeto Fedora, a Synology e o TripAdvisor. Bem, essas são minhas referências, e é isto.